Ilus ordenou que sua tripulação levantasse acampamento imediatamente e que todos seguissem a vaca. Todos começaram a achar que ele estava ficando louco, que ele havia enlouquecido, pegado sol demais, enfim. Mas aquele era o seu rei e seu comandante. Eles tinham que obedecer suas ordens. E assim fizeram. Seguiram a vaquinha e ela foi andando, andando, até que ela começou a acompanhar as margens do rio Escamandro. E quando o rio fez uma curva, ali ela se deitou. E foi aqui que Ilus construiu a cidade de Ilion, que é o outro nome de Troia. Entendeu, meu bem? Entendi, mamãe. Que história! Bem, o tempo passou. De fato, a rainha Hécuba teve um menininho que ela tanto queria. E, quando Hécuba começou a se ocupar mais do bebezinho, Cassandra deixou de ser o seu bebê e ter tanto da sua atenção para ficar mais ao cuidado da ama. E foi então que Cassandra começou a testar mais os ensinamentos que ela tinha tido de Apolo lá no templo. Ela pegava uma bacia de água, ajoelhava-se à sua frente. Veja bem, ela tinha apenas 7 anos. Se concentrava na respiração, exatamente como Deus havia lhe ensinado, e ficava olhando para as águas. A primeira vez que ela conseguiu ter algum resultado, ela viu refletida nas águas o seu próprio rosto, como se fosse um espelho. Quando ela ia pensando que ela estava vendo a sua imagem refletida, ela percebeu que os cabelos estavam diferentes, estavam mais curtos. E ela pensou, será que estou vendo o futuro? Foi então que ela viu as roupas e foi então que ela percebeu que ela não estava olhando para si mesma, ela estava vendo um menino. Um menino? Mas era tão parecido com ela mesma. Quem era aquele menino? Ela ficou tão impressionada com a semelhança que a imagem se desfez e ela começou a sentir as dores de seu joelho dobrado por muito tempo. Ela ficou curiosa e cada vez mais ela começou a tentar saber sobre aquele menino na bacia da visão. Então, a segunda vez que ela se ajoelhou diante da bacia para ver o menino, ela se concentrou e quando ela começou a enxergar, ela se concentrou ainda mais, esvaziando o pensamento e se concentrando apenas no ar que entrava e saía, conforme o deus Apolo havia ensinado. Então, para sua surpresa, aconteceu uma espécie de magia. Ela não via mais o menino, mas ela via o que o menino via, como se os dois tivessem uma espécie de ligação muito forte. Então, ela viu as encostas do Monte Ida e viu que o menino cuidava de um rebanho. Ela queria ter uma vida livre assim, poder correr por aquelas encostas. Ele sabia o nome de cada uma daquelas ovelhas. Ele conhecia cada uma pelo nome e tinha um carinho especial por cada uma delas. Cada carneiro por cada ovelha. Como eu queria viver assim, livre e entre os animais. Então, Cassandra começou a ter as experiências que o menino tinha toda vez que ela se concentrava na bacia. Sempre curiosa, sempre querendo saber quem ele era, achando que mais cedo ou mais tarde, de tanto olhar, ela descobriria. Ela apenas ficou sabendo que ele se chamava Paris, porque ouviu seu pai, sua mãe lhe chamando. Ela viu o rosto do pai, ela viu o rosto da mãe, sentiu o carinho enorme que o menino tinha por seus pais, como se fosse ele mesmo, e achou aquilo tudo muito curioso. Que semelhança era aquela? Por que essa ligação? Por que sempre aquele menino? Quem era aquele menino? E ela continuou vivenciando as experiências do menino cada vez que ela se debruçava diante daquela bacia, cada vez mais interessada, cada vez mais curiosa. Até porque o menino cavalgava, o menino corria livre,
O menino tinha uma vida de liberdade que ela mesma ansiara. Junto com o menino, ela aprendeu a atirar de arco e flecha, a caçar. Ela começou, então, a ter duas vidas. A vida dela, Cassandra, e a vida daquele menino, que ela vivenciava tanto quanto os seus joelhos permitiam que ela ficasse ali debruçada. Ela só retornava quando os joelhos começavam a doer e aí ela sentia o seu corpo todo enrijecido. Os anos foram passando até que Cassandra não suportou mais a curiosidade. Ela tinha 12 anos quando todos estavam reunidos à mesa do jantar e Cassandra perguntou ao pai: Papai, quem é o menino que se parece tanto comigo e vive nas encostas do Monte Ida? Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.